Assim, com essas considerações finais, vamos passar agora para a segunda seção principal da Bíblia. Temos discutido a Torá ou o Pentateuco, e agora estamos nos movendo para a seção da Bíblia, que é conhecida como os Profetas. Esta seção da Bíblia é dividida em duas partes, que se referem como Profetas Antigos e, em seguida, os Últimos Profetas. Os Profetas Antigos dizem respeito a nós nas próximas palestras. Os Profetas Antigos incluem os livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Eles são lidos como uma narrativa histórica. Esse material é o relato teologicamente orientado da história de Israel, desde a conquista de Canaã, ou o que é representado como a conquista de Canaã, até a destruição do Estado pelos babilônios em 587 e 586 antes da Era Comum. Este material é, portanto, crucial para o fundo de leitura dos Últimos Profetas. Agora, Os Últimos Profetas é uma coleção de livros, cada um dos quais tem o nome do indivíduo cujas profecias se propõe a conter. Esses profetas entregam seus oráculos em momentos críticos da história de Israel, na história do país. Por isso, as suas palavras só vão fazer sentido para nós se primeiro entendermos as crises históricas particulares que estão abordando. E essa narrativa histórica, que vai de Josué a 2 Reis, fornece essa informação. Diz-nos dos momentos críticos da história da nação e que vão nos ajudar, então, a alocar os diferentes profetas. Assim, os profetas antigos, ou os livros históricos, como os livros da Bíblia que nós já estudamos, contêm várias fontes mais antigas que foram colocadas juntas por uma mão posterior. Temos um editor ou um grupo de editores que retrabalharam essas fontes mais antigas. Elas são tradições orais. Algumas delas foram provavelmente de arquivos reais e assim por diante. E eles as teceram juntas no formulário que temos agora. E isso é um processo que é chamado de redação ou edição. A pessoa anônima, grupo ou escola que é responsável pela composição final, a redação final desses livros, iria colocar os materiais em conjunto, inserindo versos e discursos que molduram as fontes mais antigas e as vinculando-lhe, dando-lhes algum tipo de fio comum que os une. As passagens de ligação e enquadramento dos redatores e suas revisões das fontes mais antigas apresentam determinadas características comuns. Eles discorrem sobre os mesmos temas uma e outra vez. Eles usam alguma da mesma linguagem comum uma e outra vez, pois eles compartilham de certas suposições. E essas características e premissas têm muito em comum com o livro de Deuteronômio, e que é o que levou o estudioso alemão Martin Noth a supor que Deuteronômio e estes livros históricos realmente formam uma unidade, de modo que Deuteronômio não só olha para trás e termina a narrativa do Pentateuco, ele olha para frente como realmente o início do relato histórico que vem a seguir. J, E e P parecem realmente terem chegado ao fim aqui. Há algum debate sobre isso, mas porque a história interpretativa que vai de Josué a 2 Reis é baseada em ideais que constam do livro de Deuteronômio, nos referimos à pessoa ou às pessoas que redigiram essa unidade inteira como historiador deuteronomista, ou a escola deuteronomista. Toda a unidade como um todo foi redigida após 622, isso está claro. Ela assume e insiste na centralização do culto. O último evento datado que é mencionado em 2 Reis é algo que ocorreu em 562. Foi quando o rei Joaquim foi libertado da prisão na Babilônia em 562. Assim, o trabalho provavelmente foi concluído logo após essa data. Então, no exílio, ou no final do período de exílio, Martin Noth assumiu que houve um editor. Outros estudiosos têm assumido que havia 2 ou até mais edições sucessivas dessa história, porque existem múltiplas perspectivas que parecem ser representadas, mas a última parece ser uma perspectiva de exílio, a perspectiva de quem está sentado no exílio, e vamos voltar a isso em uma palestra futura. Alguns dos livros dentro dessa unidade bastante grande, ou pelo menos as tradições dentro desta unidade bastante grande, são menos influenciados por Deuteronômio e seus temas e suas preocupações. Alguns contêm claramente elementos e materiais pré-deuteronomistas, se você quiser. Mas eu encorajo você a ler a excelente introdução aos profetas, a seção da Bíblia Os Profetas, que foi escrita por Mark Bettler em seu estudo da Bíblia Hebraica. Eu acho que é uma excelente introdução à complexidade desse material.
A característica mais saliente da escola deuteronomista é a convicção de que a residência de Israel na terra é uma função de sua obediência ou desobediência à aliança com Yahvé. E essa convicção vai colorir a sua interpretação, a sua avaliação e a sua interpretação da história de Israel e seus reis a partir de Josué até segundo Reis. E Ezekiel Kaufman usa o termo historiosofia, que eu escrevi aqui, historiosofia, para descrever esse material. Quando um historiador poderia simplesmente registrar eventos, como se isso fosse uma coisa tão simples de fazer, mas vamos levar assim por um momento. Um historiador poderia simplesmente registrar eventos, no entanto, seletivamente ou parcialmente. Pode tentar indicar a causa e o efeito, sempre que possível. Mas uma historiosofia é uma filosofia mais consciente da história. Ela está buscando saber o significado dos eventos para desenhar maiores conclusões ideológicas e filosóficas a partir dos acontecimentos da história, e para apontar para o propósito maior ou desígnio da história. Não apenas dizer exatamente o que aconteceu, mas dizer por que isso aconteceu, o que isso significa para nós hoje, o que o fez acontecer. Assim, a história deuteronomística não é simplesmente uma história de Israel até a destruição de Jerusalém. É uma historiosofia. Ela está fazendo um argumento e está tentando comunicar o sentido e o significado dos acontecimentos da época. E o faz através de um padrão literário, veremos, de recompensa e punição. Este é um ponto importante, e quando começarmos a atravessar o material, vamos voltar a isso. Voltaremos a essa ideia. Há certas características-chave no pensamento deuteronomista, que são evidentes a partir de Josué até segundo Reis. Uma delas é a crença na eleição divina de Jerusalém. Jerusalém é a cidade que é referida em Deuteronômio quando se diz que Deus vai escolher um lugar para fazer que seu nome habite. Nos livros deuteronomistas, esse lugar vai ser Jerusalém. Há também a crença na eleição divina de Davi como um rei de Israel e de sua dinastia. Agora, é interessante porque os outros 4 livros do Pentateuco nunca mencionam um rei. De Gênesis até Números, nenhum dos materiais jurídicos diz: quando você tiver um rei, isto é o que ele deve fazer. E só o livro de Deuteronômio é que assume ou prepara para uma monarquia e contém a legislação de um rei e as coisas que ele deve fazer. Portanto, isso outra vez reforça a ligação entre Deuteronômio e os livros seguintes. Deuteronômio assume um rei. Ele está sendo escrito e redigido em um momento em que há um rei em Israel, que tem havido os reis em Israel. E ele está fornecendo as leis para a construção de uma monarquia ideal. Então Davi, o tema de Davi como rei eleito de Deus, Davi também como rei ideal. É uma outra coisa que é um tema desses livros. Outro tema que vemos nesses livros, ou característica da escola deuteronomista, é a ênfase no que chamamos de profetas javistas. Profetas como Elias e Eliseu. Esses profetas são apontados como heróis e campeões de pureza religiosa. Eles são completamente contra qualquer tipo de mistura de adoração a Yahvé com outros elementos, qualquer tipo de sincretismo. A outra coisa que vemos no material deuteronomista é uma preferência por Judá, o reino do sul, em comparação com uma apresentação muito negativa do reino do norte, Israel. O reino do norte, Israel, vai muito mal impresso nas mãos dos escritores deuteronomistas, o que mostra que eles provavelmente favorecem ou vêm de Judá. Assim, os reis do norte vão ser uniformemente denegridos. Eles vão ser denegridos porque eles mantêm os cultos que rivalizam com o santuário central de Jerusalém. E isso vai ser o que os faz ser abordados. O outro tema que vemos por todo o material deuteronomista é a apresentação negativa dos cananeus. Mas vamos falar mais sobre quem esses cananeus eram e quão complicado, na verdade, é essa apresentação.